E aí galera, tudo bem? Aqui é o Mr. Dragon e a Verônica Félix. Nós estamos aqui para falar sobre algo muito interessante que fez muito sentido para a gente e otimiza bastante o nosso dia a dia, os nossos diálogos e as nossas práticas. E se trata das inteligências múltiplas. O que é muito legal desse conceito de ideias que vieram para organizar o que é inteligência, ou os tipos de inteligências mais perceptíveis, chegando a um número de 9. E a gente já vai falar quem foi que idealizou e construiu esse trabalho extraordinário e onde algumas dessas associações podem influenciar na nossa dança, na nossa parceria, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser. E a pergunta é, como que as inteligências múltiplas podem estar aí se inserindo na dança? Então, aqui pra gente, no Danço Sim, essas inteligências múltiplas, elas já são percebidas há algum tempo, mas com a forma de olhar, ter as ferramentas de análise para chegar às conclusões, onde estão sendo aplicadas, a partir de que época acontecia, desde quando a gente entendeu, sacou que existiam essas inteligências e realmente admirava e conseguia contemplar nas outras pessoas, aí agora ficou bem mais fácil de identificar. E a gente já vai mostrar por quê. Começando com a primeira delas, que nós escolhemos, independente da ordem que você costuma observá-la, se você já a conhece. A ordem pode ser alfabética, pode ser numérica, ou pode ser de acordo com a sua preferência, porque todas têm um grau exato de importância. Nós vamos começar pela inteligência linguística. E no caso eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência linguística. A gente votou, eu aqui e a Verônica fizemos um ímpar, zerinho ou um aqui e definimos quem ia falar de cada inteligência. Então vamos lá, inteligência linguística, essa capacidade de se comunicar, de falar com as pessoas, de ser um bom locutor, um bom palestrante, um bom professor. Mais ainda no sentido de falar e conseguir externar uma ideia, tirar uma ideia, um raciocínio e levar para outra pessoa de modo que essa pessoa entenda com facilidade, de modo que essa pessoa venha ter clareza. Porque é muito fácil às vezes falar bastante e não dizer nada, mas quem tem essa inteligência bem desenvolvida, que é a inteligência linguística, especialmente se está falando com alguém que tem um feedback instantâneo, no caso a parceira de dança, ou parceiro de dança, você fala, você externa e a pessoa, opa, entendi, então tá, agora vai dar certo, entendi, sei como é que é, estava me faltando isso. Você tem um feedback instantâneo, então dá para perceber se estava num bom direcionamento, se estava indo numa direção que estava tendo o efeito que você queria ou não. E isso torna a possibilidade de se tornar mensurável. Então a partir daí fica mensurável a reação do outro na minha inteligência linguística. Às vezes eu falo uma coisa com a Verônica, a gente está treinando e tal, e eu busco aquele raciocínio, uso algumas ferramentas adicionais para expressar a minha inteligência linguística, mas na verdade eu estou afim é que ela entenda o raciocínio, a virada de chave ou a forma que vai destravar alguma coisa que às vezes é só a parte filosófica, é só a parte de identificação, de entendimento da ideia que está faltando. Ela já tem a coordenação, já tem um corporal e eu peço uma determinada, um giro, uma determinada torção, uma variação, e aí eu uso uma analogia para explicar. Então, às vezes, usando uma coisa bem simples, eu já faço o link e o entendimento já fica ali bem mais rápido. Então, esse é um dos aspectos dessa primeira inteligência, a inteligência linguística. E o que é bacana também da inteligência linguística, só para complementar, ela reflete não só no dia a dia, né, que é muito bom, você tem um entendimento com o seu parceiro, ainda mais se você é um casal, se você é casado, ou tem um namorado ou namorada, como, além do dia a dia, também refletir quando você está ali treinando com o seu parceiro. Porque às vezes, um é mais desenvolvido em uma inteligência
e o outro em outra. Sendo que aqui a gente está falando na primeira, né? Tem 9 ainda mais pela frente, que a gente ainda vai falar sobre. Mas é basicamente isso. Ter um bom relacionamento tanto no dia a dia como principalmente no dia de treinamento, né? Ter uma compreensão ali com o outro é extremamente importante. Saber como falar, como lidar com a pessoa. E se fazer entender, no caso, se for explicar alguma coisa, seja na função de quem está instruindo, de quem já entendeu e já domina o passo ou o movimento que vocês querem fazer ou realizar, ou seja na posição de quem pergunta, porque uma pergunta feita com clareza facilita que qualquer mentor, professor consiga responder com clareza o mais rápido possível, fica mais fácil. Então vamos lá. Passando para a segunda, que é a inteligência corporal sinestésica. Vou passar para a Verônica essa bola aí, responsabilidade. A inteligência corporal sinestésica. Já temos aí uma palavrinha-chave, né, que é o corporal. É nada mais nada menos que a facilidade de lidar com o corpo. É o conjunto de habilidades cognitivas, junção da mente e corpo, que eu já falei em alguns vídeos anteriores. E essa inteligência, ela usa o corpo para a ação. E essa pessoa possui uma boa gestão corporal. Geralmente é usado aí nos esportes, na própria dança. Aprende com facilidade, né? Você, aprende às vezes está lá treinando giro inúmeras vezes, depois de 90 repetições o giro sai legal. E essa pessoa que tem essa inteligência bem desenvolvida, inteligência corporal, chega na aula, 7 tentativas, consegue fazer. Não é que seja melhor ou pior, tem outras inteligências também, mas é uma característica de uma pessoa que tem essa inteligência específica bem desenvolvida, bem acentuada. Tem pessoas que já possuem essa habilidade, né, essa facilidade com o corporal, e outras menos, mas nada de errado, né? Às vezes você não tem facilidade muito com uma coisa, mas tem bastante em outra. E as pessoas se completam nesse sentido. Uma dificuldade minha, por exemplo, eu sou muito bom para criar o texto, para criar uma ideia. Mas a Verônica, ela é melhor do que eu para corrigir os textos que eu crio. Então eu já aproveito isso, que ela passa o olho assim, tem coisas que eu penso que já está certo, ela olha, pam, olha aqui, então é isso aqui. Então a gente ou ela já corrige, fica 100% isso, ou ela identifica e a gente começa a pensar como reformular, construir a ideia de uma forma melhor. Então aí é um exemplo de junção de inteligências. A gente vai chegar ainda nessa inteligência, não necessariamente, mas é um exemplo de duas inteligências diferentes que não condizem com a inteligência corporal, porém em alguns momentos pode ser que a inteligência corporal funda-se com a linguística. Unindo as duas, eu vou explicar, por exemplo, algo em teoria verbal para uma plateia, para uma audiência. E aí alguém que tem um bom corporal ou pode fazer uma pose em um determinado tempo, se eu estiver falando de músculos, por exemplo, oposição, tudo isso para ter um ângulo bom, uma boa visão da audiência, da pessoa que está assistindo ali, precisa ter um bom domínio da inteligência sinestésica corporal. E também é muito desenvolvida nos dançarinos, dançarinas, lutadores ou pessoas que têm isso por prática, ganharam com muito suor, e tem algumas que ganharam unindo as duas coisas, geralmente suor e ter até facilidade mesmo para essa inteligência. Mesmo que você não tenha, é possível desenvolver essa questão do corporal sinestésico e ainda adquirir outras habilidades, como por exemplo, realizar diversos movimentos físicos. Na dança nós temos vários tipos de movimentos, né? Nesses 3 ritmos que são a dança de salão, o pacote dança de salão, Danço Sim, nacional e internacional, tem o zouk, o samba e o forró. Sabores diferentes, propostas de postura, de estabilidade, de peso diferentes. Então, nesse conjunto, desenvolve-se aí a inteligência corporal sinestésica muito bem,
E para conseguir chegar lá com mais leveza, com mais tranquilidade, com uma boa harmonia com o parceiro, com a parceira, com o maridão, com a esposona aí que está treinando, é importante também a linguística. Então falamos aí de uma e da segunda e um pouco da fusão das duas. De repente ele ou ela se mexe muito bem e o outro se comunica melhor. E aí traz entendimento e clareza porque se mexe bem, vai se mexer melhor ainda. Mas dá para desenvolver não só essa, como outras. Por exemplo, noção espacial, realizar ações sincronizadas também e aprender por meio da ação, como eu falei anteriormente, e desenvolver a gestão da força, equilíbrio, coordenação e flexibilidade também. Agora vamos para a próxima inteligência, que é lógico-matemática. Aí tá a pergunta, como encaixar o lógico-matemático na dança? Muita gente assim, como assim? Não tem como. E de certo modo, jogar isso pra mim é realmente jogar uma batata muito quente na minha mão. Se for comparar aqui na minha família, mais próxima assim, eu não seria o cara da matemática. Então, a minha matemática ela é bem calculadora mesmo, bem prática, bem direta assim. Então, será que eu me consideraria, ou por ser dançarino e tal, usar contagem, eu não domine matemática de alguma maneira? E a grande verdade, quando eu parei para filosofar sobre isso, sobre a inteligência lógico-matemática, eu percebi o quanto ela estava presente no meu dia a dia. Por exemplo, na contagem da dança, nós usamos o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Mas você só conta de 1 a 8. Tá. Só que contando de 1 a 8, inúmeras variações corporais. Então eu preciso fazer um cálculo em cada instante para associar aquela contagem a uma determinada posição do corpo. E eu pensei, caramba, que interessante. Então, na verdade, a matemática ela está bem inserida no meu dia a dia, no dia a dia do dançarino. E eu pensava muitas vezes que eu não era assim um cara da matemática. Mas, por exemplo, muitas vezes eu pego e encontrei a minha própria maneira ali de calcular, de juntar os números com centenas, dezenas e unidades e conseguir fazer os cálculos com uma forma até eficiente, com um bom tempo quando eu não tenho a calculadora na minha mão. Então, eu não sei se foi através da aula presencial, no quadro verde mesmo, ou branco, ou se foi através da repetição, da maneira de contar e explorar contagens em níveis muito diferentes de música, de propostas corporais. Então eu acabava sim tendo que calcular, projetar ideias, fazer uma análise de tempo, onde está, quando eu liderasse a dama ela estaria naquela posição, então acaba sendo uma gestão matemática de troca de posição. Tem giros que são 360, 180, 90 graus. Então eu percebi que na verdade a matemática estava muito inserida no nosso dia a dia aqui do Danço Sim, no dia a dia do dançarino, da pessoa que dança com contagem. Mas todo mundo dança com contagem? Tem gente que está escutando isso aqui e vai pensar, caramba, que lance é esse, contagem? Para mim dançar para tocar a música eu danço. Dá para fazer assim também. Porém, quando eu passei a usar a contagem, foi como se eu tivesse um baú na sala e eu sempre olhasse para aquele baú e eu achava ele legal. O baú tá ali, ele serve de decoração. Quando eu comecei a contar, foi como se eu tivesse encontrado a chave. Aí eu abri e encontrei inúmeras outras coisas legais que puderam adicionar muito à decoração de todo o ambiente quando eu consegui abrir esse baú. Então a contagem veio para mim como uma possibilidade de enxergar muito mais coisas que eu não conseguia antes. Eu me sentia assim com uma visão um pouco limitada, um pouco mais curta, sendo uma pessoa que, apesar de escutar às vezes as outras pessoas contarem ou falar de contagem, não contava, para pessoa transformada que eu passei a ser depois que eu consegui entender que eu conseguia colocar movimento em contagem e conseguir trabalhar as duas coisas juntas. Na verdade, quando
a gente quer fazer isso, às vezes seria mais fácil ir bem rápido. Vou na tora, beleza. Mas se você passa 4 minutinhos tentando, ou 10 minutinhos e consegue, a próxima tentativa já vai ficar mais fácil. É igual aquela primeira andada na bicicleta, ou no patins, ou no skate. Aquela primeira foi assim assustadora, mas naturalmente, depois de dormir, colocar a cabeça no travesseiro, o dia seguinte, a próxima tentativa já parece ter sido bem mais suave, bem mais leve. Então eu acredito que uma pessoa que vai numa direção, tem uma outra pessoa sentada numa cadeira e tem um lugar para sentar do lado, ela projeta aquilo ali, se posiciona e, de certo modo, usou uma matemática de espaços. Se ela não esbarrou, né? Às vezes a pessoa esbarra na outra e não calculou tão bem, mas eu acredito que a matemática está inserida diariamente em várias formas diferentes. Quando eu uso o GPS tem matemática, quando eu compro uma coisa no mercado, acaba tendo, quando eu analiso o preço, então... Até a distância de um carro para o outro tem uma matemática ali, né? Olha aí. A distância de reação. Tô falando porque eu fiz a prova esses dias e aí fica na cabeça, mas realmente tem uma distância, tem uma matemática aí por trás disso. E então, se você tem a carteira de motorista ou está tirando a carteira de motorista e já passou nessa prova, você usou um percentual significativo de matemática já. Exatamente. Essa questão também da contagem, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu não fazia a mínima ideia, só tocava a música lá e eu dançava. Seguia o que o pessoal me levava, eu seguia. Fazia também. Mas é o seguinte, a partir de quando eu comecei a contar, eu tive uma expansão assim muito grande de conhecimento sobre outros ritmos. Minha família mesmo é forrozeira. Todo mundo gosta de forró, dança o forró. No Brasil, quem não, né? Que seja um pouquinho, quem não? Forró é bem queridinho pelo pessoal aí, né? Principalmente por mim, porque eu comecei com o forró. Legal. Mas, para eu ter esse conhecimento sobre outros ritmos, essa questão da contagem facilitou muito, bastante mesmo. Fez com que eu inclusive, tivesse mais interesse para descobrir mais sobre as outras danças. Porque até então eu estava acostumada com forró. Logo depois eu quis saber mais sobre a bachata, sobre a salsa, sobre o zouk, sobre o samba de gafieira, que eu imaginava na vida que eu ia dançar um dia. Inclusive é muito gostoso de dançar. Mas foi basicamente isso. Você percebeu então que seria possível explorar a dança em níveis maiores com menos esforço, única e exclusivamente pela facilidade que o domínio da contagem... Me despertou curiosidade. Que legal. Então é isso, concluindo a inteligência lógico-matemática, passamos para a inteligência interpessoal com a Verônica Félix. Então, a inteligência interpessoal, ela tem relação com as relações sociais. Quando o indivíduo ele tem uma facilidade em conviver com muitas pessoas, no trabalho mesmo, todo o trabalho, tem uma facilidade muito grande em conviver em grupo e em equipe. A pessoa geralmente ela tem mais facilidade para ouvir, né, para escutar o outro, tem mais empatia, e a gente vê isso nos bailes. Verdade. Nos bailes, nos encontros familiares, entre os amigos às vezes que se encontram para fazer uma oficina, um treinamento, uma prática ali em um grupo maior de pessoas, a capacidade de fazer amizade, de desenvolver essa habilidade de conversar, a gente já viu acontecer com alunos também, às vezes o aluno chega todo travadão, não tem muito ali, nem coragem, você fala, una os pares, convide a dama, o damas convide os cavalheiros, convida aí alguém para dançar e a pessoa fica lá sempre assim por último, nos primeiros momentos assim, alguns meses talvez assim, e com o passar do tempo começa a desenvolver essa inteligência, que é essa inteligência interpessoal, essa capacidade de
se relacionar melhor com as outras pessoas, dialogar, escutar, falar, se envolver, socializar. E tá aí, a dança é um ótimo desenvolvimento nessa questão social, porque às vezes a pessoa é muito tímida. Eu já fui muito tímida também. E hoje eu me vejo diferente. Eu não me vejo tão tímida como eu era antes. Realmente a dança tem me transformado nessa questão social. Interpessoal, né? Interpessoal, inteligência interpessoal. E agora vamos passar para a próxima inteligência, que é a inteligência espacial. Inteligência espacial. Show! Na inteligência linguística matemática lá atrás eu falei da pessoa que vai numa direção e consegue se posicionar bem numa cadeira. A inteligência espacial pode ser relacionada a essa ideia. Vou trazer para o xadrez. Quem joga xadrez, dama, tem uma noção espacial e consegue às vezes ter um grupo de 6 pessoas jogando, por exemplo, e a pessoa sobressai, não levanta da mesa. A gente percebe que a inteligência espacial, a noção de espaço, de como usar as pedras bem, estratégia, né? A estratégia está bem legal, bem vívida, e às vezes os outros ficam até: o que está acontecendo? Você está roubando? Não é possível e tal, mas a pessoa realmente tem essa noção mais ampla. Na dança, essa inteligência ela é usada numa frequência boa. Suponhamos que um giro simples seja um peão do xadrez. E aí um outro giro simples, 4 giros bem simples. São peões do xadrez. Quem já jogou xadrez vai entender melhor isso daí. Aquelas pedrinhas que ficam na frente, que avançam 2 casas, ou após avançarem 1 ou 2 casas, só avançam reto. O xadrez tem aquela dinâmica bem legal. Tem os bispos que andam nas linhas diagonais, a rainha que vai para onde quer, o rei que só anda uma casa por vez. O peão que só anda no início 2, né? Isso, o cavalo que anda em L. Então, tem 4 giros que representam aí 4 peões. E aí, um giro com efeito poderia ser 2 giros com efeito, 2 cavalos. Então, já é uma dinâmica bem fácil de associar e perceber que quem dança tem essa inteligência, ou vai desenvolver, se começar a dançar, essa inteligência muito bem também. Por exemplo, nas artes marciais, o xadrez ele é importantíssimo, principalmente a galera de jiu-jitsu gosta muito de jogar xadrez, porque é importante saber quando entregar determinada peça, simbolizando um braço para conseguir uma posição que dá uma vantagem maior, uma possibilidade de finalizar ou de pontuar. Então, na dança existe uma dinâmica relacionada, inteligência espacial, que somada àquela outra inteligência que a gente falou, que você falou antes. Sinestésica corporal? Sinestésica corporal e um equilíbrio, tá? É muito importante ver isso também, que todos temos essas inteligências em maior proporção, talvez para uma ou para outra, mas elas estão sendo sempre usadas ali de uma forma ou de outra, de forma natural, de forma para a nossa própria existência, a necessidade da nossa existência. Porém, existem escolhas que a gente consegue fazer no nosso dia a dia que proporcionam uma escala maior, um passo a mais, um nível mais alto da compreensão e da prática diária ou constante ou semanal daquela inteligência específica. Quanto mais natural e mais fácil ela fica, melhor a gente consegue realizar e desenvolver até uma outra inteligência. Porque, por exemplo, se eu pego um nível muito bom de inteligência espacial, pode ser que eu precise de inteligência lógico-matemática para elevar ainda mais a minha inteligência espacial. E como a inteligência espacial básica ela já não demanda tanto, porque eu já domino ela muito bem, eu consigo ter uma energia a mais para aplicar na outra inteligência que eu quero desenvolver. Então, se você joga xadrez muito bem ou dama e está pretendendo começar a dançar, começar a aprender a ser um aluno danço sim, conseguir entender essa metodologia, esse modelo que faz com que você dance tão rápido, dance um ritmo em um mês, ou um ano de dança em um mês,
e consegue fazer isso e entender como isso funciona, qual é a fórmula simples matemática, porém eficiente, qual é a fórmula simples espacial, mas que repetida com constância, porque quando a gente fala, voltando lá atrás, na lógica matemática, que o comum na dança é usar 1, 2, 3, 5, 6, 7, isso segurando 4 e 8 como pausa, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pô, tu conta só até 8, como você desenvolve? Mas quando a gente começa a experimentar algo tão simples com a amplificação das demais inteligências, sinestésica corporal, ou a que está sendo mencionada agora, que é a espacial, as outras vão sendo demandadas para que cresçam e cheguem a um nível melhor e mais alto, que a exploração vai aumentando. A vontade de explorar e crescer e otimizar, ela aumenta com o desenvolver de uma inteligência que chegou a tal nível. Se você joga xadrez bem, dama, pôquer, dominó, aí também então todos eles dão essa noção. Se bem que no poker você não tem uma visão do que está acontecendo, né? Em dominó também. Vamos deixar o xadrez e a dama, que dá para ver o jogo, ter aquela noção, fazer todos os cálculos espaciais e possibilidades possíveis. Mas no dominó dá pra ter uma estratégiazinha também na contagem. Você conta o jogo ali e joga com o parceiro. Então tem o espacial visual e o espacial abstrato. Você pensa, ó, fulano tá com essa pedra, ciclano tá com aquela. Exatamente. Então, dando continuidade, agora a Verônica vai falar sobre a inteligência intrapessoal. Exatamente. Então, a inteligência intrapessoal, a gente dá para tirar uma palavrinha do início, que é a intra. Intra vem de interior. Então, essa inteligência, ela tem relação com o nosso eu, o nosso interior, o nosso pessoal. E ela desenvolve a qualidade de relação que nós temos com nós mesmos. E a música, a dança, a música em si, né? A dança e música, elas trazem esse desenvolvimento, esse conhecimento sobre nós mesmos. Às vezes, por exemplo, a pessoa é muito introvertida, né? Muito quieta. Quando ela passa a dançar, ela vai se conhecendo, se autoconhecendo. Ela vai desenvolvendo coisas que ela não imaginava que ela poderia fazer. Então é um libertar mesmo. A música ela traz para a inteligência intrapessoal essa questão do se libertar, para ter esse autoconhecimento, essa autorregulação das emoções, inclusive. Nós podemos despertar diferentes emoções com a música. Tanto que tem terapia musical também, terapia com dança, inclusive, que desenvolve alguns sentimentos. Às vezes, por exemplo, toca uma música mais rápida, a pessoa tende a ficar mais, ir na vibe da música, ficar mais acelerado. E outras que vai mais lento, suave, a pessoa tende a ficar mais calma. E isso é comprovado mesmo, que acontece essas reações orgânicas dentro de nós através de um estímulo musical. E essa inteligência intrapessoal, ela também desenvolve a automotivação nossa. Posso citar um exemplo, por exemplo, você traça uma meta para você conseguir algo. Para você conseguir chegar numa finalidade, num determinado resultado, você tem que se automotivar. Quando você se conhece, se sente desafiada, você vai lá e realiza. É natural. O autoconhecimento é muito show, muito importante. Quando eu comecei a entender um pouco sobre isso, eu lembro que na época as pessoas que me orientavam falavam o seguinte: você precisa começar a dar nome aos bois, uma coisa que passado familiar lá, a galera veio da fazenda e tal, então a gente está acostumado a ver o boi e a vaca mesmo, mas não tinha essa visão de colocar nome aos bois e como trazer isso para o autoconhecimento.
E aí me falaram, não, colocar nome aos bois seria identificar amor, raiva, ódio, alegria, tristeza e começar a entender quando isso estava se manifestando, que hora que eu tinha que observar determinado sentimento e tudo mais. E aí quando eu percebi que eu ia dar nome aos bois, aí que a confusão ficou grande. Mas aos poucos, assim como aprender a contar de 1 a 8 para poder dançar melhor, entender um pouco mais do que era amor, ódio, raiva, manipulação, tristeza e os demais sentimentos que mexiam comigo, talvez a ansiedade e tudo mais, facilitou perceber quando estava acontecendo. Do mesmo jeito que agora a gente está falando das inteligências, eu estou começando a calcular, a perceber, caramba, eu tenho até certo grau essa inteligência, ou essa inteligência eu posso melhorar. E o autoconhecimento, a inteligência intrapessoal, ela retrata e ela é um caminho para análise justamente disso, que é eu olhar um pouco mais para mim, entender, mapear um pouco mais o que está acontecendo, tomar um pouquinho mais de controle do que acontece e, ao invés de estar num mar à deriva com uma balsa sem motor, para onde a onda vai eu vou, acontece isso, mexe comigo, tem alguém, sei lá, pipocando ali, começa a pipocar também. Por exemplo, vou treinar, minha parceira tá brava nesse dia e aí eu pipoco também. Eu começo a entender que tem dias assim, dias diferentes, dias melhores, e aí me conhecendo eu consigo analisar e dar direcionamento. Aí, ao invés de estar no mar à deriva, sendo consequência e reflexo de tudo que acontece à minha volta, acontece uma coisa na televisão, mexe muito comigo, acontece alguma coisa no nosso treino, mexe muito, eu começo, não é que não vá mexer mais, porque continuo humano e isso continua acontecendo. Mas hoje, após ter dado nome aos bois, ter entendido um pouco mais dos sentimentos principais que eu sentia que vinham à minha cabeça, facilitou pelo menos a parar alguns processos antes que eles se tornem mais graves, ou até de chateação e tal. Por mais que às vezes eu não consiga, eu estou falando, não, isso aí vai ser resolvido, isso daí vai passar. E intencionalmente desenvolver sentimentos ou hábitos que eu percebo que me proporcionam bem a minha parceira. Fazer um elogio, falar uma coisa. Eu te elogio diariamente, eu acredito. Não sei se é natural. Já tem várias vezes no dia. Então, é uma coisa que, sei lá, não sei se eu fazia isso o tempo inteiro, mas uma vez que eu passei a ter a noção da importância do elogio, para mim é algo cultural. Eu comecei com uma ação, virou um hábito e agora faz parte da cultura. Eu já faço talvez até naturalmente. Ou num bate-papo, ou em formato de brincadeira, mas brincadeira falando sério. Eu pego um elogio, por mais que eu sou até brincalhão, mas eu pego uma coisa séria, por exemplo, ela fez uma coisa legal, eu vou elogio, nossa, você fez isso bem, você faz isso bem. Então foi através do intraconhecimento que eu me propus a fazer e do desejo intencional de usar esse autoconhecimento, essa intra-inteligência ao meu favor. O que é usar ao meu favor? Me conhecer melhor e transformar isso em algo bom para minha parceira, para as pessoas à minha volta, para quem está treinando comigo, quem vai dançar comigo. Talvez é um treino que tem os alunos, aí você lida com outras situações e me autoconhecendo e sabendo analisar primeiro a mim, fica mais fácil analisar talvez uma coisa que a outra pessoa precisa também, porque eu consegui identificar aquele quebra-cabeça em mim mesmo. Isso, primeiro se autoconhecer para ter facilidade para conhecer o outro e evitar conflitos, né? Porque isso aí vem de sequência. É natural. E vamos para a próxima inteligência, que é a inteligência musical.
Tem uma coisa muito legal sobre essa inteligência hoje no estágio que eu tô assim de dança. Às vezes eu tô dançando e a música vai virar, que seria virar a música tá indo numa certa constância e tem aquela pratada legal na bateria, ou tem aquela mudança de vibração completa através do grito, do cantor, da cantora, daquele êxtase na música. E às vezes eu tô dançando uma música que eu não conheço, mas de uma forma ou de outra, que parece às vezes até que não é nada natural, eu sei que aquela música vai virar e ela vai ser extraordinária naquele momento, naquela transição. E eu consigo me projetar, me preparar e pum, colocar um movimento de efeito. Então, a inteligência musical, ela abrange a capacidade de tocar um violão, por exemplo, um piano, um teclado, qualquer instrumento. Cantar. E como você interage, independente do ângulo, se você está gerando som, se você está espelhando o som. Na dança seria como espelhar o som. O som está mandando informação, desenhando ondas, e com o corpo, na primeira fase, primeiro eu estava sempre focado em constância ali nos passinhos, manter o ritmo. Porém, quando chegamos no nível melhor de dança, no nível mais seguro, já dá para trabalhar brincando um pouquinho mais na voz, dá para pegar um instrumento específico. A música tem um violino mais alto, ela tem uma sanfona, ou ela tem uma virada de pandeiro legal, um instrumento de sopro, um saxofone que você vai e coloca um movimento, uma acentuação corporal. É uma forma de expressar a inteligência musical também. Então fica a dica, se você escuta a música e você já sente que a música tá pã, e vai ser agora, e já consegue ter essas percepções, de repente você já tem a inteligência musical mais desenvolvida do que você pensa. E, naturalmente, se você começa a dançar, a projetar as inteligências anteriores, a inteligência musical, ela vai ficar muito melhor e vai ajudar que as demais também se desenvolvam. Então, dando continuidade, vou passar a palavra para Verônica Félix com a inteligência naturalista ou natural. Então, nessa inteligência, geralmente a pessoa ela tem facilidade com questões naturais, com o meio ambiente, com as plantas, com as flores, até com as rochas também, né? Uhum. Tem mais essa questão naturalista. Falando de rocha, a gente tem até umas pedrinhas em casa, né? Sim. Uns cristais, pedras mesmo. E você falando desse tema, a gente preparando a ideia, o que a gente ia até falar aqui, eu pensei, muitas pessoas às vezes me falavam sobre a inteligência, por exemplo, dos índios. E que se for comparar com algumas outras inteligências, aí você fala, mas qual seria a inteligência dos índios? E aí eu lembrei que a gente assistia de vez em quando aquele documentário, Os Largados e Pelados, acho que tem sim. No Animal Planet ou no Discovery. Eu acho que é Animal Planet. Animal Planet. Num dos dois, normalmente os programas que a gente assistia, né? Geo, Story Channel e Animal Planet. Eu acho que é Animal Planet, é um desses daí, mas mencionamos todos, esse é um deles. E a galera pega assim, vai pro matagal, vai pra floresta, ou aqui na América do Sul, na África, e passa alguns dias. E pessoas da cidade, pessoas com hábitos como os nossos, assim, e tal, tem essas facilidades, lugar para tomar banho, se tem que comer, vai ao mercado, e a galera vai para lá e passa mal, desidrata, muita picada de mosquito, bicho passando perto do acampamento à noite. Tem que caçar, né? Caçar, ou arrumar plantas. Enfim. Até calçado, né? Eles tentam bolar um calçado para não... tem alguns casos que a pessoa pensa numa maneira e cria
uma proteção para os pés. Isso vai de acordo com a habilidade de cada um. Aprender a fazer fogo e a galera tá lá, às vezes revezando em 2 pessoas e não consegue fazer o fogo por questão de umidade ou vento ou tipo de serragem de madeira não pega fogo de jeito nenhum. Fora a casa, que tem que construir também de forma natural. Isso, construir o acampamento e tudo isso. E eu pensei, caramba, que extraordinário, porque os índios, eles estão lá há anos, eles estão ali convivendo com cobras, com plantas, com chuva, com onça, com tudo. E eles conseguem viver ali na boa, em completa harmonia, tirando o necessário, sem destruir nada. Então, tá aí um exemplo que a gente tem aqui no Brasil, em abundância, é a vida dos índios. Eles têm uma inteligência, por exemplo, se me soltar lá na Amazonas hoje, talvez eu morra, não sei, talvez eu consiga sobreviver. Eu até gosto da natureza, já fiz alguns projetos de agrofloresta, gosto de plantas, a gente tem horta, inclusive a gente come folhas da horta que a gente tem aqui em casa, mas lá na floresta a história é diferente. Talvez para conseguir um lanchinho, uma marmeladinha do mato, alguma coisa para comer, uma frutinha, pode demorar muito tempo para quem não está acostumado a estar lá, no meu caso. Nesse caso teria que suar a camisa. Mas está aí um exemplo de inteligência natural, capacidade de sobrevivência na natureza. Essa daí me pegou, porque eu ia passar um apuro. Mas eu já sei que se passar barro, argila na pele, já não queima tanto do sol. A gente aprende bastante, e os mosquitos, né? Vendo o pessoal fazendo, os competidores lá da capacidade, quantos dias eles aguentam nessas situações diferentes. Não sei se extremas, mas diferentes para quem está acostumado a viver na cidade ou mora numa casa, num apartamento, precisa, liga, tem um apoio, uma coisa assim. Então, bem interessante. Inteligência natural. Mas como de fato que essa inteligência natural ela reflete dentro da dança? Boa! Essa daí foi uma pergunta interessante, porque amplia-se as inteligências. Eu parei para pensar aqui agora e vi, por exemplo, de manhã aqui na região tem um festival de sons e são os pássaros. Aí tem sabiá, tem bem-te-vi, João de Barro, aí mais uma renca de pica-pau. Pica-pau, às vezes também toque, 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 toque. Então imagina, pica-pau, toque, 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 bem-te-vi, 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 forma uma banda, né? Então tá aí uma associação, mas eu acredito que essa harmonia, por ter assim relativamente poucas gerações que a gente se afastou e começou a viver nesse modelo que a gente vive hoje. Vamos dizer aí, quem está há muito tempo, talvez umas 30 gerações, talvez até menos. Então a gente tem essa ligação muito forte com a natureza, eu tenho essa ligação muito forte da natureza. Então eu acredito que a inteligência natural, ela promove um certo nível de bem-estar, um certo nível de harmonia das outras inteligências. Então eu começo a ter uma ideia, uma sacação melhor de som pelos pássaros, para influenciar na dança, o oxigênio natural de uma área. Por exemplo, eu gosto de treinar em áreas abertas. Aqui em Brasília tem os blocos, a gente quando começou a ensaiar, a gente ensaiava às vezes nos blocos na parte de baixo, como se fosse o prédio, a parte de baixo vazada. Então, para mim é bem gostoso, tipo, às vezes supera uma sala de academia. Olha que eu já experimentei várias salas, vários modelos. Na Holanda tinha, por exemplo, o Café de Chrome, que é na Let's Plain, que é um lugar que eu dava aula, e é um café muito legal, muito bonito, bem decorado. As luzes são bem projetadas, tudo muito legal. Mas o ar livre
uma área aberta, a oxigenação melhor, eu acredito que deixa com que a gente tenha uma performance mais interessante na dança, porque naturalmente raciocínio rápido, pensamentos, clareza, criatividade estão associados ao oxigênio. Talvez eu nunca tenha pensado nisso por não pensar na inteligência natural, mas agora você fez esse convite, mas e aí, onde é que aplica na dança esse negócio? E aí eu percebi, tem a música, os sons da natureza, tem algumas músicas e alguns sons que foram adicionados na música que com certeza vêm dessa influência. E quem tem essa amizade, essa associação mais eficiente, melhor conexão com esse bem-estar proporcionado pela inteligência natural, pela vontade de estar próximo à natureza, de água, rio, enfim. E ter um sentimento bom com relação a isso, conseguir sentir bem-estar e se envolver bem com essa inteligência, naturalmente pode refletir e influenciar bem a dança. Exatamente. E se você não dança, ou dança um dos ritmos que a gente propõe, né? Que é o zouk, samba de gafieira e o forró. Se você dança só um e tem curiosidade em conhecer um outro, não se preocupe. Com as repetições, com o entendimento, você acaba trazendo esse ritmo de forma natural, que fique natural. E cabe aí também essa questão do evoluir natural na dança. Porque a dança acaba fazendo parte de si, de você mesmo. Essa é um bom ponto de vista. A natureza, a inteligência natural que você já tem, se você já gosta da natureza, se sente bem, escuta os sons, e isso já é tão fluente, tão bom, imagina entender um ritmo bem a ponto dele ser natural, dele ter a fluência do vento na folha das árvores, do canto dos pássaros, do mergulho numa água gostosa, num dia ensolarado. E agora, concluindo, vamos para a próxima inteligência, que é a inteligência existencial. Como que se encaixa na dança? Que bacana, a inteligência existencial. Eu acredito que no início, nos primórdios da percussão, e até em outros ritmos, tem a questão de tocar ou dançar e entrar em um estado de uma experiência muito pessoal, que para muitos ela é bem abstrata, ela é vinculada a essa parte extrafísica, essa parte de transcender, de ir para uma realidade que muitas vezes o próprio indivíduo tem essa sensação, essa percepção, ou associa, por exemplo, para alguns a dança pode ser como até uma própria religião, uma forma de se conectar. Vi um documentário muito legal falando um pouco dessa inteligência existencial, filosófica, para chegar nesse conceito, e ele estava num lugar divertido, onde tinha uma banda tocando e tendo um jazz muito gostoso, ele tá lá, e o documentário é a história de Deus, falando de Deus, pelo Morgan Freeman, e ele fala, seria talvez essa uma forma de se conectar pela sensação, pelo bem-estar que tem através da música? Então a dança, a música, ela vem sendo usada há alguns milênios, algumas gerações, já nesse intuito, com esse intuito de fazer com que a mente, com que o corpo desenvolva-se organicamente a tal ponto de alcançar e experimentar sensações que para alguns são mais abstratas, difíceis de perceber, e é uma coisa que muitas vezes é só quando chega lá, quando vivencia, quando tem aquele prazer, aquela dopamina, aquela endorfina, aquela sensação de elevação que proporciona. Então você que tem uma inteligência existencial apurada, que sente que tem essa conexão com o universo, com Deus, com algo que está acima, que é abstrato e distante até para muitos,
a dança tem esse potencial de servir como ferramenta para melhorar e amplificar essa inteligência. No próprio samba, na música popular, tem bastante desse amor, dessa vivência de energia, de uma parte existencial e extrafísica da cultura, da própria cultura brasileira. Então, através desse ritmo, desse molejo, desse swing, o corpo entra em um estado que pode sim proporcionar níveis mais altos quando a gente tem uma experiência nesse sentido. Então, a inteligência existencial, para você que compreende bem, tem um exemplo de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou, quem me criou, quem me transformou. Então, se você tem esses tipos de pergunta e acha que é interessante ampliar, sentir isso em um contexto, em uma forma ampla, usando mais vias, mais partes, porque, por exemplo, para dançar eu escuto, então eu uso o auditivo melhor. Dança 2, eu preciso abrir os olhos, enxergar aqui minha parceira, fazer os movimentos. Há exercícios e oportunidades em que eu posso fazer isso com os olhos fechados, mas de modo geral é com os olhos abertos mesmo. Às vezes tem um salão, eu estou protegendo a dama enquanto eu estou dançando, ela também está atenta para não fazer um efeito e acertar uma outra pessoa, atrapalhar a inteligência existencial do outro que está dançando. Mas a inteligência existencial, ela passa então pela via auditiva, eu sinto e também posso amplificar através desse contato, do toque, do contato com as mãos, fazendo giros e explorando, sentindo o corpo, fazendo os movimentos. E naturalmente a junção, o trabalho de tudo isso vai proporcionar uma ênfase, uma situação ainda mais interessante para você que já curte a inteligência existencial, que faz perguntas filosóficas, que se permite transcender algumas ideias que muitas vezes ainda não são claras ou óbvias para a ciência ou para a maioria de nós, mas você já curte pra caramba e está conectado com isso daí. Eu sinceramente poderia até dizer que muitas vezes na dança eu tenho uma experiência meio que religiosa, assim, porque eu também faço às vezes minhas próprias concentrações, preces ou meditações, mas quando eu danço eu também experimento tem algumas músicas que têm esse poder de me levar a um êxtase de sensação que é muito bom. E eu poderia dizer que em alguns momentos até similar essa capacidade de me conectar a determinada força ou egrégora ou poder inconsciente coletivo, e essa essência raiz de onde eu vim mesmo, de onde eu quebro as barreiras, as fronteiras e eu entro como se fosse uma dimensão diferente. Então é isso. Para próximos diálogos aí a gente vai falar um pouco mais. Essas inteligências elas estarão presentes no Danço Sim como metodologia, como forma de desenvolvimento do próprio dançarino, da dançarina, da parceria. A maneira de pensar, de angular as ideias favorece bastante um avançar seguro, um avançar técnico, pensado, bem mapeado, seguindo ali o manual e ganhando tempo e velocidade. Então essa foi as inteligências múltiplas a gente ainda não falou de quem, hein? Howard Gardner foi o idealizador, o cara que juntou uma equipe maravilhosa, a galera de Harvard, e fez esse conjunto de ideias que trazem clareza, que as pessoas têm inteligências diferentes, então não tem aquela fulano é burro, ciclano não dá conta por causa disso ou disso. Não adianta eu pedir para um elefante subir um pé de eucalipto com uma velocidade, então isso é mais fácil para alguém que voa ou para um próprio animal que está acostumado a viver na árvore, um macaco, por exemplo. Então é muito legal a gente passar a observar com essa ótica
que nós precisamos sim dessa diversidade, dessas pessoas com inteligências diferentes. Hoje, por exemplo, como eu falei, eu às vezes crio um texto legal, a Verônica é muito boa em correção, então ela já corrige, ou eu faço por exemplo, ela escreveu aqui num quadro uma coisa bem legal e a letra ficou maravilhosa. Minha letra já não é tão boa, então tipo, se eu quisesse escrever uma coisa, eu ia ter um trabalho danado num caderno de caligrafia. Então é interessante perceber que nós temos ângulos, observações e inteligências diferentes. E a partir do momento que na parceria eu passo a contemplar um pouco mais das inteligências dela, onde ela soma e realçar isso um pouco mais, trazer isso um pouco mais para cima da mesa, para a área de trabalho, mais eficiente vai ser a nossa maneira de trabalhar, de treinar, de lidar, de desenvolver a nossa dança e continuar crescendo juntos. E todos nós temos uma inteligência, e em níveis diferentes, mas todos nós possuímos. Cabe a nós usarmos ela da melhor forma possível e trazer ela para a dança. Isso. Todos temos todas as inteligências e naturalmente tem uma delas que é a mais desenvolvida e vamos trazer, vamos dançar. E se você se identificou com alguma dessas inteligências que a gente citou, comenta aí embaixo, fala um pouquinho mais pra gente e qual que você gostaria de desenvolver também. A sua opinião é importante porque aí a gente já fica mais por dentro de qual inteligência que estamos desenvolvendo, qual a inteligência que você desenvolveu, qual a que eu desenvolvi e qual você desenvolveu ou quer ou gostaria de desenvolver. E a gente vai estar falando mais sobre isso daí. Valeu! Comenta aí, dá um alô, tamo junto, vamos seguir. Então é isso, foi Mr. Dragon and Verônica Félix, valeu!